Olá malta, meu nome é Sandra Souza do canal Mil Estrelas no qual sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo trago-vos uma opinião, a opinião de um livro que foi muito recentemente publicado pela Porta Editora, que é Os Meninos de Varsóvia, da Elizabeth Gifford. Esta foi uma leitura que eu realizei ainda no mês de março e foi uma leitura em conjunto com a Cristina do blog O Tempo Entre os Meus Livros, peço desculpa, e a Dora Marques do canal Books and Movies. Esta foi uma leitura que eu gostei muito, mas lá vamos. Primeiro vou-vos falar um bocadinho da história. Do que é que este livro fala? Este livro fala sobre a ocupação nazi na Polónia, mais precisamente em Varsóvia. Varsóvia foi um dos guetos mais conhecidos, estabelecido pelos nazis na altura do Holocausto. Então, o que é que foi feito aqui em Varsóvia? Praticamente tinha aqui nesta cidade, em Varsóvia, da capital da Polónia, era um local onde existiam muitos judeus e então o que é que os nazis fizeram? O que é que os alemães fizeram? Eles pegaram, criaram um muro em redor desta cidade, Varsóvia, e criaram ali um gueto onde ficavam muitos daqueles judeus a viver. E o que é que acontecia? Aquilo depois, o que aconteceu foi que dentro daquela pequena cidade, daquele gueto que eles estabeleceram, as pessoas obviamente que não tinham acesso às necessidades básicas de higiene, de alimentação, a comida foi faltando, enfim, as coisas foram faltando, reinava a violência e tornou-se muito... enfim, tornou-se uma coisa horrenda, mais uma das coisas horrendas que aconteceu nesta altura, na altura do Holocausto, na altura da Segunda Guerra Mundial. E nesta história, quem é que nós vamos conhecer? Nós vamos conhecer a história do Misha e da Sofia. O Misha era um aprendiz do Dr. Janusz Korczak. O Dr. Janusz Korczak foi um médico que geria uma casa de órfãos, um orfanato, tanto de meninas como meninos, e ele fazia a gestão de mais de 200 crianças neste orfanato. O Misha tinha uma grande devoção ao Dr. Janusz Korczak e ele ajudava o Dr. Janusz neste orfanato. Entretanto, ele conhece a Sofia, eles apaixonam-se. Entretanto, foi quando começou a perseguição aos judeus que o Misha e a Sofia, juntamente com alguma família do Misha, decidem sair de Varsóvia e ir para outro sítio. Eles vão para outro sítio, só que, entretanto, as coisas começam a piorar, até mesmo para onde eles foram, e então eles decidem voltar para Varsóvia, para o gueto de Varsóvia, e decidem juntar-se aqui ao Dr. Janusz Korczak nesta empreitada de ajudar estas crianças e de ajudar este orfanato. E então é assim que nós vamos conhecer a história deste médico e como é que ele conseguiu salvar algumas crianças e como mesmo em tempos horríveis de muita fome e de muita necessidade, mesmo assim ele conseguiu manter aquele orfanato com 200 crianças. O Dr. Janusz, ele não era casado, ele geria este orfanato juntamente com a Stefa, que foi uma jovem, que foi uma mulher que se juntou muito jovem a ele na direção deste orfanato. Eles não eram um casal, atenção, mas ela também tinha uma grande dedicação a estas crianças neste orfanato. E então, o que é que nós vamos, o que é que nós vamos vendo aqui nesta história? É assim, nós vamos conhecer, ele não é narrado na primeira pessoa, e nós vamos conhecendo através da voz do Misha, peço desculpa, o que é que foi acontecendo. E então, inicialmente o livro, obviamente, que é mais leve, porque a guerra ainda não começou, mas depois, quando a guerra começa, então aí começam as descrições das atrocidades que eram feitas. Em todo o livro é descrito as atrocidades que são feitas aos judeus, como eles são mortos a sangue frio, como eles passam fome, como eles ficam dias sem comer, como as pessoas matam por um pedaço de pão duro. Contam como estas pessoas morrem ao frio na rua,
como se escondem dentro de armários, dentro de casas de vizinhos, enfim, contam todo o horror pelo que estas pessoas passaram. Atenção que este livro é baseado em factos verídicos. Esta história aconteceu de verdade. O Dr. Janusz Korczak foi uma pessoa muito importante aqui para Varsóvia. Ele ajudou de facto muitas destas pessoas e, aliás, até posso-vos dizer, posso-vos ler uma das frases que tem aqui no livro atrás, que diz: se não deixamos uma criança doente sem amparo, também não podemos abandonar uma criança num momento destes. Aqui na sinopse do livro diz: o gueto de Varsóvia foi habitado por 500 mil de pessoas. Menos de 1% sobreviveu para contar a sua história. Este romance é inspirado nos relatos reais de Misha e Sofia e na vida de um dos heróis silenciosos da Grande Guerra, o Dr. Janusz Korczak. Muito giro que aparece aqui no livro a fotografia do Dr. Janusz, desculpem, com as crianças, e aqui está a fotografia do Misha e da Sofia. Esta fotografia, principalmente, é muito, muito bonita. E um dos capítulos do livro descreve o momento desta fotografia, de como ela foi tirada. Eu achei o livro muito, muito comovente. Aliás, só tenho um senão a dizer, que é assim: o início do livro não foi o início de um livro dos mais cativantes para mim. Eu penso que foi por ele estar escrito assim, uma escrita mais jornalística, e também por não estar escrito na primeira pessoa. E então, acho que só depois de ter lido para aí umas 100 páginas é que eu comecei realmente a me envolver na história. E garanto-vos que adorei mesmo, adorei. Nos últimos capítulos tive que me segurar muito para não chorar, porque fiquei extremamente comovida. O livro é todo ele muito, muito doloroso, com cenas cruéis e chocantes que nós lemos e que nós acabamos sempre por pensar que isto não pode ter acontecido. E o mais chocante é pensar que isto aconteceu de facto e que isto foi baseado em factos verídicos, e isso é o que torna realmente tudo muito mais confuso. E para nós, eu falo por mim, quando estava a ler, havia cenas que eu lia e que eu pensava: meu Deus, como é que isto aconteceu? Como é que estas pessoas conseguiam viver nesta constante ansiedade, nesta constante insegurança de não saberem o próximo passo que iam dar, se não saberem, ou seja, não sabiam nos próximos 5, 10 minutos, não sabiam se iriam estar vivos, nos próximos 5, 10 minutos poderiam perder o seu filho, o seu marido, enfim, muita, muita coisa. Aqui no livro nós também vamos saber o que é que aconteceu à família do Misha, à família da Sofia, ou seja, é um livro que conta muita, muita, muita coisa. O início do livro também foi um bocado confuso para mim, porque os nomes não são nomes fáceis e existem muitos, muitos personagens, e também foi um pouco difícil para mim, para eu me conseguir ambientar. Mas depois de me ambientar, lá está, foi um livro que eu gostei mesmo muito de ler, eu super recomendo, ele 4 estrelas. Muito, muito bonito. Eu gostei muito desta história. Gostei muito de conhecer esta história. Aliás, no meio deste horror todo, é reconfortante e é até, como é que eu digo, surpreendente como é que existiram pessoas tão boas como o Misha, como a Sofia e principalmente como o Dr. Janusz Korczak, que dedicou a sua vida a estas crianças. E que mesmo nos piores tempos nunca os deixou, que esteve sempre do lado deles. Isso para mim foi a melhor parte do livro, foi descobrir esta história e também descobrir sobre este gueto de Varsóvia. Nunca tinha lido nada sobre esta história, sobre o que tinha acontecido aqui em Varsóvia. É claro que a gente ouve coisas, a gente visita monumentos, a gente sabe de histórias, de pedaços de história, mas assim então um livro que contasse apenas sobre este gueto de Varsóvia foi muito, muito interessante. Eu gostei muito de ler, super recomendo, uma excelente aposta da Porta Editora. Para quem gosta de livros sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, este livro é sensacional, tenho a certeza que o vão adorar, tenho a certeza que vão gostar muito, muito de o ler, super recomendo, 4 estrelas. Ok, malta? Espero que tenham gostado da minha opinião. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!